A Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados, olá, abençoados de Deus. No oferecimento da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, está entrando no ar mais um programa especial Falando de Vida, aqui mesmo no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, que bom estarmos entrando aí com você na sua casa, no seu lar, no seu aparelho de celular, você que me assiste no canal do YouTube, canal Amor e Graça, você que me assiste na Rede Mais Família, que essa venha a ser uma noite abençoada e que Deus venha falar grandemente ao seu coração. Mais uma vez, estamos aqui apostos para falarmos da palavra de Deus, para levarmos o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, para todos aqueles que precisam receber esta palavra poderosa em suas vidas. Lembrando para você que há um WhatsApp disponível para sua participação, que é o 11 96504 9910, 11 96504 9910. Este WhatsApp está sempre disponível para você fazer as suas perguntas, para você participar aí da nossa programação, para você colocar suas perguntas aqui, você quiser ligar em oração com a gente, também pode participar por esse WhatsApp, 11 96504 9910. Nesta oportunidade, está aqui comigo mais uma vez, pastora Silvia Viana. Boa noite, pastora Silvia. Boa noite a você também, que já está sintonizado conosco. É uma alegria muito grande estarmos juntos em mais esta oportunidade que Deus nos dá. E eu declaro esta noite a melhor noite da sua vida. É isso aí, a melhor noite da sua vida. E você que quiser conferir a palavra de Deus conosco, abra aí a sua Bíblia, Romanos. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. O que será que a palavra de Deus nos traz e qual é a importância, deste programa que todas as vezes leva você a palavra? Sempre nós estamos insistindo aqui, viva a palavra, procure aprender do Evangelho, aprenda da palavra de Deus e sempre insistindo nessa tecla, porque através do conhecimento bíblico virá a fé, através da fé virá a libertação e as bênçãos de Deus na sua vida. E todas as demais coisas acontecerão nos teus caminhos. Então a importância de você conhecer a palavra de Deus, ela é muito grande, porque ela te trará a vida eterna, te trará a salvação, te trará o livramento das enganações, levará você a conquista das suas bênçãos, das suas vitórias. Então nada melhor do que nós sermos praticantes da palavra de Deus. E aqui logo no começo, em Romanos capítulo 8, versículo 31, nós temos dois versículos, 31 e 32. E o texto ele é tão rico, ele é tão abençoado, ele é tão aprimorador, que eu vou ler aqui em partes, Então nós vamos ler nesse primeiro bloco, o versículo 31, versículo 32, e nos próximos blocos nós vamos tentar ler aqui o restante desta passagem bíblica maravilhosa. Olha só o que a Bíblia relata. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então vamos dar uma paradinha aqui, nesses dois versículos bíblicos, iniciando aqui por esse versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Olha, se metade das igrejas evangélicas vivessem essa passagem bíblica, nós seríamos tão abençoados, o povo de Deus seria um povo tão forte, as pessoas da igreja, as pessoas que frequentam o caminho evangélico, seriam pessoas tão abençoadas sobre a face dessa terra, que todo mundo iria querer correndo vir para o Evangelho. Infelizmente, o que nós temos? Nós temos a Bíblia, mas nós não temos a prática. Porque a questão aqui, ela é muito básica, ela é muito simples. A partir do momento que eu sei que Deus é por mim, quem será contra mim? E é isso que você tem aprendido nas religiões, é isso que você tem aprendido nas igrejas. Você não aprende isso nas igrejas. As igrejas dizem, olha, verdadeiramente,
Deus ele é contigo. Você recebeu o Senhor Jesus, você recebeu Deus na sua vida, então Ele está contigo. Mas cuidado com o inimigo, cuidado com a atuação do mal, cuidado com a atuação do tinhoso. Olha que se você der brecha, o inimigo vai entrar na sua vida. E se ele entra na sua vida, ele traz outros 7 piores do que ele. Então cuidado com o inimigo, porque o inimigo está solto, o inimigo está atuando, porque ele está aqui, ele está colar, ele está na esquina, ele está no seu marido, ele está no seu filho, ele está na sua casa. Ou seja, a palavra de Deus não existe, né? Eu sei que Deus é por mim, mas eu sei que tudo pode ser contra mim. Quando a Bíblia ela é muito enfática. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastora Silvia Viana, eu acho que 80%, né, dos evangélicos, eles pregam que Deus ele pode ser conosco verdadeiramente, não negam que Deus pode ser conosco, mas negam que ninguém pode ser contra nós. Pelo contrário, Deus ele é conosco, mas dá brecha para o inimigo para você ver. Dá brecha para o inimigo. Dê brecha para o inimigo entrar na sua vida, que você vai ver o que acontece. E eu tenho certeza absoluta, pastor Silvio, que 70%, 80% das pessoas que estão nos assistindo agora na TV, no canal do YouTube, né? Boa parte dos evangélicos que estão nos assistindo, eles têm essa crença. Não, eu creio, o bispo, que Deus ele é por mim. Mas eu creio também que o inimigo, o diabo, que ele pode, uns chamam de inimigo, outros chamam de diabo, tem até pessoa, né, pastor, que tem medo de dizer o diabo, então elas falam assim, o inimigo, né, o inimigo isso, o inimigo aquilo outro, e começam a acreditar, a crer que um suposto demônio, um suposto diabo, pode entrar na vida delas, quebrando todo o foco bíblico, né, porque a Bíblia diz, Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. E quebra-se no momento em que passa-se a declarar que o diabo também está fazendo, está atuando e etc e tal. Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Nada nesse mundo é maior do que o Deus que está em nós. As igrejas, ou todos os pregadores, deveriam falar mais de Deus. Deveriam ensinar as pessoas a ter mais fé em Deus, porque é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz, tende fé em Deus, pois em verdade vos digo, se disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, será convosco do jeito que você declarou. Ou seja, há um poder muito grande nas nossas palavras. E o princípio de você trazer à existência todas as coisas boas em sua vida é a sua fé está em Deus. A partir do momento que você tem essa premissa, sua fé está em Deus, não em outra coisa. Sua fé não está no que outros possam estar fazendo, obras de bruxaria, feitiçaria, né, macumbaria, diabo. Mas é aquele negócio, as igrejas pegaram isso para lançar o medo no coração das pessoas. Muitas pessoas estão dentro de templos, dentro de denominações religiosas por medo, né? Elas têm medo de estar nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo. Ela quer Deus porque ela tem medo de estar nas mãos do diabo. É diferente de ela se apegar a Deus por amor a Deus, de ela se apegar a Deus por saber que Ele é o autor da sua vida, Ele é o Senhor e que ela precisa dEle. É bem diferente. Então, o princípio de tudo se inicia nas pregações, a forma que você esteja aprendendo, porque fato é que é dito para você, quem é que nunca ouviu essa frase bíblica, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso às vezes se encontra até em para-choque de caminhão, né, slogans por aí afora, você lê isso, né, se tornou uma frase assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Há hinos dentro da igreja onde as pessoas louvam dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o mais importante é você viver isso daí na íntegra e não deixar nada ocupar o lugar de Deus que está acima de tudo e de todos. Então, perceba uma coisa, para que você ficar atribuindo ao diabo, atuando nos seus caminhos, na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida do seu esposo, dos seus filhos, se Deus é por você? Pense nisso.
Se Deus é por você, se Deus está em você, se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, esqueça isso, lança fora esse pensamento, deixa de lado o falar sobre isso e até mesmo chamar a existência, porque as palavras, elas trazem à existência as coisas. Se você, por exemplo, ficar declarando constantemente que o diabo está atuando, está fazendo, está acontecendo, você vai chamar à existência exatamente isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, é você viver intensamente este versículo, é você trazer à existência a sua fé em Deus, o confessar Deus sempre nos seus caminhos, né? Sabedor você que se você está nas mãos de Cristo, ninguém vai te arrebatar dali, ninguém vai te tirar dali, você está em proteção divina, você está em poder, no poder do Senhor, e não há outro poder maior do que o Senhor na face dessa terra. Então, a premissa é essa, né, bispo? É a pessoa começar a ter a fé em Deus. Isso é primordial, né? Exatamente. Como a pastora Silvia, ela citava, tem até um hino já dos anos 80, 90, né? Onde a cantora cantava o refrão, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então ela falava, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí quando vinha a letra da música, esse era o refrão, né? Refrão bonito. Chegava a letra, na sua casa tudo está errado para você e frustrou o seu coração e até mesmo na igreja já não sente mais prazer. É o inimigo querendo derrubar você. Os mais antigos lembram desse hino, né? Ou seja, é o inimigo querendo derrubar você. Ou seja, será que ela não entendeu a letra da Bíblia? Será que ela não entendeu o que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz, se Deus é por nós, e eu tenho certeza que você sabe que Deus ele é contigo, e eu tenho certeza que Deus é por mim. A pastora Silvia tem certeza que Deus é por ela, né? Eu não sei você tem certeza que Deus ele é por você? Você tem certeza que Deus ele está na sua vida, atuando nos seus caminhos, atuando na sua vida, né? Então você não pode, em hipótese alguma, dizer que o inimigo está tentando frustrar os planos de Deus, porque seria até uma incongruência, uma falta assim de, sei lá, de conhecimento, não só de Deus, mas de tudo, da ciência humana, você achar que as trevas podem dissipar a luz, né? A luz é que elas dissipam as trevas. Por exemplo, se eu chegar aqui e acender uma luz aqui, está escuro, essa luz vai iluminar todo esse ambiente, né? Então não podem as trevas dissiparem a luz, é a luz que dissipam as trevas. E Deus, ele é luz. E se ele está dentro de nós, como que o inimigo pode tocar em você? Olha, como é que o inimigo poderia tocar em você hoje? Porque muitas pessoas, elas se respaldam sempre no Velho Testamento, né? A pessoa, quando ela quer profanar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque o Evangelho de Jesus Cristo vem depois de Jesus Cristo, não vem antes de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas elas querem profanar, elas querem detonar o Evangelho de Jesus Cristo, elas vão lá no passado. Então elas falam, mas no passado o diabo tocou em Jó, tocou em Nesse, tocou em Davi, tocou em Saul, o diabo isso, o diabo aquilo. Mas espera um pouquinho, meu irmão. Quando o diabo tocou nessas pessoas, né, eles estavam debaixo do pecado, de dois pecados, do pecado de Adão, né, o pecado da transgressão de Adão, que foi desobediente e matou o ser humano, trouxe a morte para o ser humano, e o pecado da transgressão da lei. Ou seja, se não bastasse já o pecado de Adão, tinha também o pecado da transgressão da lei de Moisés. Então o ser humano, no Velho Testamento, ele estava debaixo de dois pecados, o pecado de Adão e o pecado da lei. Quando Jesus vem a este mundo, olha só a obra que ele faz por nós. O seu sangue nos lava de todos os pecados. Então, aos olhos de Deus eu estou limpo, porque eu sou lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo passou a morar dentro de mim, ou seja, eu passei a ser templo de Deus, e a Bíblia ainda diz, no Velho Testamento, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Ou seja, para o diabo, para o inimigo tocar em alguém hoje, né, ele teria que passar pelo anjo de Deus, teria que entrar dentro da luz, a luz de Deus que está dentro de nós, para tocar no ser humano. Então não dá para entender qual é a coerência, né, científica, bíblica, qual é a coerência da literatura, que uma pessoa ela tem
para dizer que o diabo pode tocar na vida de um filho de Deus. Aliás, pastora Silvia, está escrito na Bíblia, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Será que os evangélicos que estão me assistindo, será que, pastora Silvia, que eles não acreditam na palavra de Deus? Porque a pessoa até não conhecer uma passagem bíblica ou outra, tudo bem, ninguém é obrigado a conhecer toda a Bíblia de capa a capa, mas a pessoa não saber que nós somos propriedade exclusiva de Deus, como disse o apóstolo Pedro em Pedro 2,9, como João citou, né? Todos os apóstolos citam. Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. João diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Exato. E Paulo diz aqui em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, cadê a crença do povo crente? O povo crente, pastor Silvio, não tem que crer? Não tem que crer na palavra? Crer na palavra. E abandonar as incoerências, né? Porque é incoerente. É incoerente você dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ao mesmo tempo você está acreditando que o diabo está atuando na sua vida, está fazendo e acontecendo, na sua casa, na sua família, né? Como o bispo acabou de lembrar do hino todo, né? Então o inimigo está se levantando. Esse discurso, essa pregação, ela é enferma, ela é antiquada diante do evangelho de Jesus Cristo. Diante da graça do Senhor Jesus, está fora do tempo, né? Está fora do tempo. A pessoa ficar crendo que hoje o diabo pode fazer e acontecer na vida dela, sendo ela propriedade exclusiva de Deus, como a palavra diz, vós sois propriedade exclusiva de Deus. Se você é exclusivo do Senhor, pense bem, exclusivo do Senhor, como que o diabo pode tocar a sua vida? Poxa, se você tem a sua fé em Deus, você é exclusivo do Senhor. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aí você diz, pastora, mas a minha casa, são os meus familiares, eles que estão com problema, o diabo está atuando lá na vida deles, é isso que eu acredito. Não acredite mais nisso, porque você, sendo separado por Deus, você santifica a sua casa, você leva a luz de Deus para a sua família. A luz ilumina todos que se encontram na sua casa. E como o bispo acabou de dizer, a luz dissipa as trevas. Isso é bíblico, isso são palavras do Senhor Jesus. Agora, as palavras dos homens são de medo, né? De filme de terror, são de misticismo, né? Porque crê em Deus, mas crê em uma série de outras coisas. Imagine só hoje em dia um pastor no altar, né? Pregando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo falando para você de certas obras de bruxaria, de feitiçaria, macumbaria, trazendo ex-mães de santo, ex-pais de santo, para falar que, olha, aquele trabalho, quando a gente fazia para essa finalidade, ele destrói mesmo. É claro, se você não tiver Deus por você, realmente tudo vai ser contra você. Mas se você tiver Deus por você, nada pode ser contra você. Não tenha medo de nada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Praga nenhuma chegará à sua casa. Podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Você, filho de Deus, você é luz desse mundo. Não é? Você é alguém que tem a proteção de Deus na sua vida. Você tem que crer nessa proteção. Você tem que declarar essa proteção na sua vida. A cada dia que amanhecer, ao sair da sua casa, declare os anjos de Deus ministrando em seu favor, protegendo a sua vida, te livrando de acidentes, de todos os males, porque os males existem no mundo. Existem os homens maus, existem a maldade, existe tudo isso. Mas você tem que entender que a proteção de Deus está na sua vida. E ficar atribuindo, ficar expulsando o demônio da sua vida. Até quando você vai ficar expulsando o demônio da sua vida? Você precisa tomar a sua posição em Cristo Jesus, a qual Ele já te deu de filho de Deus, de abençoado de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. É este o evangelho da graça do Senhor Jesus. Né? Como o bispo dizia, que após a cruz de Cristo, tudo mudou, tudo se mudou. No terceiro dia que ele ressuscitou,
Você tem que entender isso. Quando ele ressuscita, ressuscita a sua vida também. Você passa a viver para Deus, tudo se muda, o véu se rasga, né, que separava você de Deus, já não separa mais. Então você precisa receber no seu coração esta verdade, que é libertadora. A mentira escraviza você, a mentira faz você ter medo de tudo e de todos. Imagine você na igreja, você ouvindo a palavra de Deus, muito bem, mas daqui a pouco o pastor começa a dizer que se você não fizer determinada obra, se você não participar de determinada campanha, o diabo te pega na esquina. Olha uma coisa desse tipo. Não, eu estou citando isso porque eu já ouvi pregação assim. Você deve ter ouvido também uma pregação desse molde. E aí? Eu falo para você, tá certo diante do evangelho que estamos acabando de ler para você, que aquele que é de Deus maligno não toca? Você está ali na igreja, está louvando a Deus, você está recebendo o evangelho, ele vai amedrontar você, vai lançar o medo, vai lançar a condenação no seu coração, sendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e vai lançar todo esse terror na sua vida, de que se você não participar de determinada obra, determinada campanha, sei lá o quê, o diabo ele entra na sua vida, te pega na esquina, o diabo está na espreita. Isso é doente, não é, bispo? Isso é um evangelho enfermo, não é uma fé sadia. Sim, exatamente. E, pastora Silvia, muitas pessoas podem pensar assim, mas eles estão mentindo, né? Porque eu sou endemoniado, eu vou na igreja, eu manifesto, né, pastor? Então, muitas vezes, sabe o que acontece, irmão, na sua vida? É que você não recebeu a palavra. Algumas pessoas, elas acham que a palavra, ela vale para todos. A Bíblia vale para todos. A Bíblia não vale para todos. A Bíblia vale para os crentes. O próprio Jesus diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem usufruiu dessa pregação? O próprio Jesus chegou para os apóstolos e falou, olha, vocês até agora nada pediram em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, não adianta estar escrito na Bíblia se você não extrair para a sua vida. Então a Bíblia não vale para todos, a Bíblia vale para os crentes. Por exemplo, Cristo levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas doenças. Por que tem tanta gente doente por aí? Até mesmo dentro da igreja. Porque não tomou posse da promessa. A promessa foi dada, mas você não quis tomar posse. Você não recebeu que isso era para você. Assim também é a possessão maligna. A Bíblia diz que a fé chama a existência as coisas que não existem. Se você acreditar que tem por exemplo, um vulto na sua casa, experimenta fazer isso. Experimenta chegar à noite sozinho na sua casa e você falar, meu Deus, tem alguém comigo aqui. Tem alguém comigo. Eu tenho certeza que tem alguém nessa casa. Eu tenho certeza que você vai começar a ouvir barulho, você vai começar a ouvir maçaneta mexer, você vai começar a ouvir a porta ranger, você vai começar a ouvir um monte de coisa. Por quê? Porque você vai chamar à existência coisas que não existem. Não existe, biblicamente, o diabo não pode tocar naquele que é de Deus. Isso é ponto facultativo. Está escrito na Bíblia, aquele que é de Deus, maligno, não toca. Está escrito na Bíblia, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Está escrito na Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Mas as pessoas acreditam e pregam isso, como a pastora Silvia estava dizendo, para que você faça campanhas, para que você faça sacrifícios, para que você esteja envolvido em coisas que não são bíblicas, né? Então, você vai entrar na segunda parte do versículo, que é o versículo 32, onde ele cita ali, né? Aquele que não poupou a sua própria vida, antes por todos nós o entregou. Ou seja, se Jesus pagou um preço tão alto como esse, de dar a sua própria vida na cruz do Calvário, será que ele não nos dará gratuitamente todas as demais coisas? Ou seja, de graça, graciosamente, ou seja, sem pagar nada. Será que ele vai cobrar alguma coisa para a nossa vida? Mas, se eu pregar isso para a igreja, o que vai acontecer? Eu vou ter que contar com as ofertas de amor, que é o que nós contamos aqui no programa, Falando de Vida, ofertas de amor e ofertas por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor ao Evangelho. Isso vai fazer com que esses grandes templos por aí paguem suas dívidas, paguem suas contas, paguem seus pastores? Não vai fazer, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pregar que o diabo está na vida da pessoa, porque o diabo estando na vida da pessoa, eu vou fazer uma campanha para você se libertar do diabo, para você tomar posse das suas bênçãos, você vai pagar pelas bênçãos de Deus. Porque se eu falar que você é propriedade exclusiva de Deus, que o diabo não toca em você,
e que Deus já te deu todas as demais coisas gratuitamente, então você vai falar, poxa vida, né? Então eu não preciso fazer campanha, eu não preciso pagar para receber bênçãos de Deus. Então essa história que se eu pegar um envelope e der 10 mil reais, Deus vai me dar 100 mil. Então essa história não é verdadeira? Exatamente. O que está escrito na Bíblia é que se Deus não poupou o seu próprio filho, pastora Silva, se Deus não poupou o próprio filho dele, antes por todos nós o entregou, será que ele vai cobrar alguma coisa da gente, pastora Silva? Será que hoje para nós receber, será que hoje nós servimos um Deus mercenário que só abençoa os ricos, né? Porque quando eu digo ricos, não estou falando aqueles que têm muito dinheiro, mas para eu receber bênção de Deus, eu tenho que ter um dinheiro. Por exemplo, quando eu faço uma campanha de Israel, né, pastor Silvio? Então vamos fazer aqui uma campanha de Israel. Ó, o valor mínimo para participar é R$500. Ou seja, quem não tiver 500 não vai receber a bênção. Então nós servimos um Deus mercenário, um Deus que só dá bênção para aquele que participa, porque quem tiver 200 não vai participar da campanha, pastor não vai deixar. Quem tiver 50 não vai participar da campanha, pastor não vai deixar. Quem tiver 10 reais também, pastor Silva, não vai participar. E a viúva pobre que tem 2 moedas, ela não vai participar também, por quê? Porque ela só tem 2 moedinhas. Pastor não vai levar o pedido dela lá para Israel com 2 moedas, ninguém vai fazer isso. Ou seja, que tipo de Deus nós servimos, né, pastora Silvia? Um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que não está interessado em nossas questões materiais, ou um Deus que cobra, que quer ver o dinheiro, só vai ser abençoado quem der tanto, né? Então, onde nós chegamos na pregação do Evangelho? Exatamente, e aí destitui o que está na palavra, que porventura Deus não nos dará todas as demais coisas gratuitamente, se Ele entregou o seu próprio Filho, né? Se Ele entregou a sua vida por nós, bem mais precioso, vida, Ele se entregou, né? Ele não poupou o seu próprio Filho e entregou-se por nós. Ele não nos dará, juntamente com isso, todas as demais coisas. Pense, as demais coisas. Quais são as demais coisas? Suas necessidades. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe e Ele quer que você tenha uma vida próspera, regalada. Isso é bíblico isso. Não podemos tirar o que é da Bíblia, né? É dom de Deus que o homem possa comer, beber e ter vida regalada. Porém, você não conquista isso barganhando com Deus, jamais. Ao contrário, você deve receber no seu coração que Ele já te deu todas estas coisas gratuitamente. Não serão pelos seus méritos, foram pelos méritos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Então você se posiciona como filho, herdeiro de Deus, né? Você possui a riqueza de Deus. Aí você diz, pastora, mas eu estou com uma vida totalmente contrária a isso. Eu não tenho nada, eu passo uma dificuldade financeira muito grande. Então clame a Deus. Se posicione como filho e herdeiro e diga ao Senhor, Pai, eis-me aqui, de tudo que o Senhor trouxer às minhas mãos, eu vou lhe dar o dízimo, porque isso é bíblico. Eu quero ser semeador da tua palavra, eu quero ser usado pelo Senhor. Faça a oração de Jacó, essa oração é bíblica. Ele não tinha nada, ele estava passando dificuldade, não tinha nem onde dormir, né? Numa situação talvez como a sua de hoje, vivendo de favor, mendigando. E aí, a oração que Jacó fez, hoje eu não tenho nada, mas a partir de hoje, tudo que o Senhor trouxer às minhas mãos, eu lhe darei o dízimo. Ou seja, ele sabia que tudo vinha das mãos de Deus para ele e que ele, por obediência à palavra e por amor ao Evangelho, ele faria os seus dízimos, ele faria as suas ofertas. Então é bem diferente. Agora, esse tipo de pregação que amedronta, que condena, que desfaz de você, que exclui você, esse tipo de pregação que deixa você triste ao sair da igreja, por quê? Porque você não tinha aquele montante para fazer de sacrifício, de oferta, de campanha, eu não sei qual nome que se deu naquela ocasião, e você ficou triste, você falou, poxa vida, então eu não vou ser abençoado, então eu jamais terei nada. Aliás, foi até dito que você era um derrotado,
porque só são abençoados aqueles que realmente estavam trazendo a quantia estipulada. Esse tipo de pregação, né, a teoria da prosperidade, né, que foi trazida para dentro das igrejas, equivocada, do homem, da ganância do homem, de construir templos faraônicos, né? Essa coisa toda tem que ser tirada, tem que ser deixada de lado. Preste atenção na sua vida, veja como você está, se disponha a servir ao Senhor, a fazer com que Ele se agrade de você. Se disponha a agradar a Deus, se disponha a servir ao Senhor em amor, se disponha a ouvir a Deus e aprender dele o Evangelho. Você vai ver, tudo vai ser acrescentado na sua vida, pois é promessa do Senhor Jesus. Ele diz que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja como é a vontade de Deus acrescentar na nossa vida as demais coisas, as bênçãos, né? Sejam elas quais forem, materiais, emocionais, né? Aquelas sentimentais. Quantas buscas são as suas, né? Pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, buscas sentimentais, buscas emocionais, você quer ter bem consigo mesmo, você tem um vazio tão grande no seu coração, você sofre de ansiedade, preocupações excessivas, você quer esse bem-estar, você precisa do bem material, você está morando de favor, você não tem um emprego decente, você quer uma porta de emprego aberta. Então, tudo isso são as demais coisas que o Senhor Jesus prometeu acrescentar na sua vida. É só você tomar posse, como o bispo acabou de dizer. Muitas coisas não são usufruídas, não é, bispo, pelos filhos de Deus, justamente por eles não tomarem posse daquilo que já lhe foi dado. Exatamente, e não tomam posse. Está na Bíblia, mas não está na vida da pessoa, né? Ou seja, a pessoa, ela não consegue extrair aquilo lá. Não adianta você pegar um Salmo 23, pôr na sua toalhinha da cozinha, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A maioria das pessoas que tem o Salmo 23 na toalhinha lá da cozinha, falta tudo na vida dela. Falta arroz, falta feijão, falta dinheiro, falta o dinheiro para pagar aluguel. Mas por que não está adiantando? Porque está na toalhinha. Ele tem que estar dentro de você, tem que estar no seu coração. A Bíblia é assim. Não adianta você ler e falar, nossa, olha, o bispo Emerson pregou essa palavra, eu estou aprendendo bastante. Não adianta se você não extrair para a sua vida. Se você não falar, eu quero tomar posse disso, bispo, a partir de hoje eu quero viver essa palavra, a partir de hoje eu creio que nenhum mal toca na minha vida. Se não for assim, amanhã você vai estar com o mesmo mal sendo carregado para a sua vida durante todos os dias. Eternamente você vai viver debaixo desse mal. Então vamos quebrar essas amarras agora, nesse instante, neste momento. Ó, eu quero que mande uma mensagem aqui no WhatsApp agora, 11 96504 9910. Eu quero que você me responda duas perguntas. Você acredita que o maligno pode tocar no Filho de Deus? Você vai dizer o seu nome e dizer se você acredita ou se você não acredita. Segunda coisa, você acredita que nós temos que pagar para receber bênção de Deus? Temos que fazer uma campanha para Deus nos abençoar? Se você acredita, diga, eu fulano de tal, acredito. Se você não acredita, você fala o seu nome e diga, eu não acredito. Pode também participar no YouTube? Sim, pode. Mas, bispo, eu posso dizer que eu acredito? Claro, fique à vontade. Bispo, eu sou aqui fulano de tal, da cidade tal, eu acredito sim que o diabo pode tocar no Filho de Deus. E aí você coloca o seu argumento, se você quiser colocar o seu argumento também, pode colocar. Bispo, eu acredito que sem campanha a gente não pode ser abençoado, porque, sei lá, coloca o seu argumento, porque nós temos que provar nossa fé, eu tenho que provar que eu creio em Jesus, sei lá, diga o que você quiser. Pergunta de hoje para você participar do programa Falando de Vida ao vivo aqui no Altar da Graça. Você acredita hoje que o maligno toca no Filho de Deus? Sim ou não? Né? E você acredita que nós temos que pagar para receber bênçãos de Deus? Se você entrar no canal do YouTube, aproveita, entra lá, deixa a sua participação, o seu nome e já dá um like lá para nós. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre este tema de hoje? Afinal de contas, o inimigo toca no Filho de Deus ou não toca? Né? Alguns vão dizer assim, bispo, eu acho que toca se a gente der brecha. Mas como assim der brecha? Explica o que é dar brecha para o inimigo. Eu acho que toca se nós pecarmos. Então, coloca lá
a sua opinião, coloca ali o seu nome e sua opinião, já dá um joinha lá para nós no canal do YouTube e ajude a gente aqui a fazer o programa Falando de Vida. Nós vamos a um break rapidinho e eu e a pastora Silvia voltamos já já com você aqui no seu programa Falando de Vida no Altar da Graça. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus Cristo ressuscitou e consumou a nossa vitória. A vitória sobre a morte foi proclamada. Nesta Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, vamos celebrar o poder da ressurreição. Culto da ressurreição. Traga sua família, seus amigos e venha viver a maior prova do amor de Deus por nós. Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida aqui no Altar da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, as participações não param, hein? Muitas pessoas mandando mensagens aqui, já recebemos, em 3 minutos nós recebemos aqui mais de 50 participações só no canal do WhatsApp. Também me falaram aqui que lá no YouTube muitas pessoas já estão deixando as suas participações. Mas olha, pastora Silvia, o interessante são essas duas aqui. O primeiro, o Alberto. Olha que interessante, ele fala assim, ele coloca aqui para nós. Então vocês não acreditam que o diabo pode tocar naquele que é de Deus? Então por que Jesus, presta atenção, então por que Jesus, ele disse na parábola, não vais e não peques mais? Porque se você pecar, e aí ele conta aqui a história do diabo. O texto é grande, né? Ele fala que o diabo vai e quando ele é expulso da pessoa, ele anda por lugares áridos e secos, e não tendo descanso, ele fala, voltarei para a casa de onde eu saí. E voltando, ele traz outros 7 piores do que ele. Como vocês explicam essa passagem bíblica? O que o Alberto não compreende, né, pastora Silvia, e que muitos não compreendem, é que Jesus, quando falou isso aqui, ele não tinha ido para a cruz ainda. Exato. Nós não éramos propriedade exclusiva de Deus, o Espírito Santo não habitava entre nós. Então é óbvio que na época de Jesus, quando era expulso o mal da pessoa, se ela voltasse a pecar, o que acontecia? O maligno voltava para a vida dela.
né? Porque o que diz ali a analogia bíblica, né? Embora esteja fora de tempo, a Bíblia diz, quando Jesus nasce, isso está em Apocalipse 12, Jesus nasce, Maria, ela está ali para dar a luz, e o diabo ele é expulso, né? O acusador ele é expulso do céu. Então houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o diabo e seus anjos e atiraram ele para a terra. Então a Bíblia diz assim, festejai ao céu e vós que neles habitai, porque o diabo foi expulso, o acusador foi expulso, e ai de vós, terra, porque ele desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe restava. Então quando Maria estava grávida, houve peleja no céu de Miguel com seus anjos e pelejaram também o diabo e seus anjos. E aí eles foram expulsos. Então o diabo nunca mais poderia hoje, por exemplo, nos acusar diante de Deus, porque ele foi expulso, isso está em Apocalipse 12. Quando ele foi expulso para a terra, ele começa a manifestação, né, naqueles que eram de Deus, naqueles que professavam o nome do Senhor. Então ia lá, manifestava, e houve essa peleja, enquanto Jesus estava na terra e o diabo estava aqui também, pelejando contra ele. Até que Jesus, quando vai na cruz e tem a vitória, ele vence na cruz do Calvário, ele nos constitui filhos dele, propriedades exclusivas dele. Ele passa a morar dentro de nós, ele nos perdoa de todos os pecados. Então o Alberto ele está equivocado, né, pastor Silvio, não por não conhecer as Escrituras. Pelo contrário, ele demonstra aqui que ele conhece bastante. Só que ele só esqueceu de uma coisa, do tempo, né? O que ele leu está fora do pacto da graça. O que ele leu está antes da cruz de Cristo. Antes da cruz de Cristo, o diabo tocava? Claro que o diabo tocava. Quantas pessoas Jesus não expulsa demônios, né, pastor? Filhos de Deus, que Jesus liberta e depois passa a ser seguidores de Jesus. Pessoas ali possessas, manifestadas. Mas por quê? Porque Jesus não tinha dado a vitória. Quando Jesus vence na cruz, ele nos torna propriedade exclusiva dele. E hoje nenhum mal pode tocar. Então essa história que o diabo vai sair e vai voltar na pessoa é só de igreja. Porque na Bíblia isso não existe no pacto da graça. Exatamente pelo Senhor Jesus ter nos comprado com o seu sangue, né? Aí que entra a obra, né, que o Senhor Jesus realizou por nós. Ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz. O preço foi o seu sangue. Seu preço foi o seu sangue derramado na cruz que nos purificou, nos lavou de todos os pecados. Então aí sim, aí começa uma nova época, que é a época da graça do Senhor Jesus. Enquanto Jesus esteve no mundo como homem, ele estava cumprindo a lei. Então ainda existia ali o pecado, existia a situação. Mas veja que Jesus já começou a expulsar os demônios das pessoas, ainda quando estava cumprindo a lei, já demonstrando a sua obra libertadora e salvadora que ele traria para todos nós. Por isso que está escrito em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então ele já nos libertou para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Não é que ele vai libertar, ele já nos libertou. Então quando você recebe do seu coração que você foi liberto por meio de Cristo na cruz do Calvário, que você foi perdoado de todos os seus pecados lá na cruz do Calvário, você dá valor à obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e você recebe o favor imerecido, que é a graça. A graça é a nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Essa graça é o favor imerecido, é o novo pacto, é a nova aliança, é o evangelho que nós recebemos hoje, né? Ao apóstolo Paulo foi revelada a graça do Senhor Jesus para que ele pregasse para todo aquele que não fosse judeu. Como nós não somos judeus e nos tornamos povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então hoje os tempos mudaram. Por isso que hoje é um privilégio muito grande o que nós temos hoje, né? Em relação aos profetas do passado, os homens, heróis da fé do passado, nós somos privilegiados. Muitos deles profetizaram acerca do Senhor Jesus, mas eles não viram e não puderam viver esta época que nós vivemos hoje, que é depois da cruz de Cristo. Então, depois da cruz de Cristo, né, bispo, a gente tem que receber em nosso coração que somos propriedades exclusivas de Deus. E em cima disso que a senhora está falando, pastor Silvio, Miguel, ele comenta aqui, então, do jeito que a pastora está falando, quer dizer que Deus muda, então Deus não é o mesmo ontem, hoje, será para sempre? Então, há também essa
isso aqui precisa ficar bem claro na mente das pessoas, né, pastora Silvia? Esse negócio de Deus não muda, né? Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Mas a história bíblica, os conceitos bíblicos mudam. Deus não muda, mas os seus conceitos mudam. Então, se o Miguel, por exemplo, ele acha que Deus não muda, então vamos sacrificar animais, né, Miguel? Porque Deus não muda, né, pastor Silvia? Né? Não dá bispo, não dá para entender como o diabo atuava antes nos filhos de Deus e agora ele não atua mais. Por causa de Cristo, por causa de Jesus. Né? Ou seja, o preço que ele pagou foi muito grande, ele derramou o seu sangue, né? Por nós, ele nos remiu. Se eu fizer um pecado hoje, o inimigo não vai entrar na minha vida? Não, porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Outra blasfêmia, para mim até blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque pecado é contra o Espírito Santo, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sobre isso a gente vai comentar outro dia. Outra coisa também, né, pastora Silvia? Aquele negócio de falar que o Espírito Santo não habita em casa suja. Isso não existe na Bíblia, né? É invenção de igreja. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós para quê? Não é para nos limpar? Não é para nos renovar? Não é para nos fortalecer? Não é para que nunca a gente abandone o caminho de Deus? Para isso que nós temos o Espírito Santo. Se cada pecado que nós fizermos, o Espírito Santo for sair, ele nem entra, né, pastor? Nem vai entrar, porque o templo está sujo, né? Nós erramos, né? Muitas das vezes, mais erramos do que acertamos. Então, quer dizer que o Espírito Santo, ele foi o presente de Deus para nós, né? Jesus, ele falava com os discípulos acerca disso. Eu voltarei para o Pai, eu tenho que voltar, né? Ele tinha que passar pela cruz e tal, e ressuscitar em espírito, e ele falava que o Espírito Consolador faria morada em nós, estaria para sempre conosco. Guarde isso no seu coração. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, estaria para sempre conosco. Então, se ele disse que é para sempre, ele não colocou ali barreiras, condições. Olha, ele vai estar com vocês até se você não errar, se você não pecar. Se você pecar, ele sai. Ele sai. Aí entra o mal. É tipo assim, pastor, se eu tenho um cachorrinho, se ele fizer sujeira na sala, eu vou abandonar a casa, vou embora, porque o cachorrinho fez sujeira na sala, e vou deixar o cachorrinho com a sala para ele, porque ele fez... Não, se ele fez sujeira na sala, eu vou limpar a sala, né? Vou limpar, vou constrangê-lo, o Espírito Santo vai tocar no coração, não faça mais isso, não erre mais, né? Exatamente. Para isso nós temos o Espírito Santo, para nos constituir propriedades exclusivas de Deus e para ordenar a casa, para arrumar a casa, porque por nós mesmos nós somos incapazes de vencermos o mal, né? As obras da carne. Né? E nos ensinar todas as coisas, porque o Senhor Jesus também diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então ele vai nos ensinando, ele mostra ali, sabe, ele dá os sintomas em nós para a gente perceber se aquilo que fizemos não foi legal, se foi legal, se está certo por aquele caminho, se não está correto, se é para mudar a rota, ele vai mostrando e cabe a nós, em submissão ao nosso Deus e amor ao nosso Deus, estar nos moldando na vontade do Senhor. Exatamente. E olha, me desculpa, tá? Me perdoa, 90%, pastor, você está dizendo que crê que aquele que é de Deus, o maligno não toca, e 90% das pessoas estão dizendo, mais de 90%, quase todo mundo está dizendo que não precisa pagar para receber bênção de Deus. Agora, essas participações, elas são interessantes, por quê? Porque elas são diferentes, né? A maioria está dizendo uma coisa. E olha que interessante, o Soares, ele fala assim, ô bispo, me explica então na questão do familiar, porque muitas igrejas, né, pastor Silva, elas dizem que, olha, você está liberto, você é de Deus, você aceitou Jesus como Senhor. Mas o diabo se esconde atrás do seu marido, atrás do seu filho, atrás da filha. Então o Soares está dizendo assim, né? O bispo, mas quer dizer que o diabo, o inimigo não pode tocar na nossa vida ou da família também? Então vou até deixar uma passagem bíblica aqui para ler para você, ô Soares. Vamos aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Ó, acompanha aí comigo, ó. Porque, olha só, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula, ela é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 1 Coríntios 7,14. Pastor Silvia, será que então
né? Já que Deus não muda, né? Como alguns irmãos estão relatando aqui, né? Deus não muda. Então peraí, então eu preciso fazer sacrifícios, então eu preciso matar animal. Então eu vou matar animal por toda a minha vida, porque Deus não muda. Né? E outra, Deus não muda, então a graça, nós não podemos receber Jesus, nós não podemos seguir a Deus, porque Deus é o Deus dos judeus. Eu não sou judeu, então não posso seguir a Deus, então Deus não existe para mim. Então nós temos que entender que os propósitos de Deus, né, os pensamentos, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus é Deus. Agora a sua palavra, os estatutos, as regras, elas modificaram muitas vezes. Né? Desde Adão até hoje, as regras mudaram muitas vezes. Então, por isso que nós temos que ser conhecedores de Cristo, né? Para que venhamos ter essa vida em abundância. Agora, olha, respondendo ao Soares, né? A Bíblia não é clara, pastor Silvio? O marido incrédulo ou a esposa incrédula, ela é santificada no convívio do cristão. Ou seja, não são os dois uma só carne e não é uma só família. Então, se eu sou da igreja e a minha mulher, ela não é, o que acontece? A minha fé, o meu cristianismo, ele solidifica a minha esposa, ele faz com que ela venha a ser santificada, porque ela faz parte da minha vida. E os filhos são santos, né, pastor? O que a gente ouve por aí, muitos pastores dizendo, o seu filho não vem na igreja, ele é um endemoniado, ele é um perturbado, seu filho não serve Jesus, tadinho, está na mão do inimigo. E até mesmo manifestações, né? Olha, meu Deus do céu, eu tenho coisas assim que eu falo, meu Deus, que blasfêmia contra Deus, que blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, manda a irmã manifestar ali, a irmã manifestar, né? Invoca o demônio, que isso é invocação de demônio, né? Não era para nenhum crente manifestar, não era para ter manifestação igreja evangélica não tem manifestação de diabo, né? Por quê? Porque se ali estivesse pregando a verdade, todas as pessoas teriam a luz de Deus, o Espírito Santo, Deus, e nenhum mal tocaria na vida delas. Na comunidade cristã Amor e Graça não manifesta demônio. Por quê? Porque as pessoas têm a consciência, elas sabem que são propriedade exclusiva de Deus, que nenhum mal toca na vida delas. Então, a partir do momento que eu vou lá e invoco o demônio, né, aí o pastor vai entrevistar o mentiroso, né, que eles acreditam no mentiroso, ou seja, isso é outro tema, para outro assunto, para outro dia, né, pastor Silvio? A gente falar sobre essa questão de entrevistar diabo, né? Que, meu Deus do céu, que coisa terrível estão fazendo com a Bíblia. Aí o mentiroso fala lá, eu estou no marido dela, eu estou no filho. Como é que pode? Ou seja, é mentira. A Bíblia diz que o seu filho é santificado. A Bíblia diz que o seu marido incrédulo, ele é santificado. Né? Os seus filhos são santos. Bicho, mas meu filho é santo, não é possível. O menino está nas drogas, nos... É claro, você está dizendo que o diabo está na vida deles. Você está dizendo que o diabo está no teu marido. Fala que o diabo está no teu marido. Para você ver, ele vai para o jogo, ele vai para a cachaça, ele vai para a bebida. Fala que o diabo está no seu filho, você vê. Ele vai para as drogas, ele vai para o roubo, ele vai para o caminho errado, porque você que é de Deus, não conhece a Bíblia e fala que o seu marido é endemoniado. Você que é da igreja, fala que os seus filhos são endemoniados. Então o que vai acontecer? O mal vai estar na sua vida. Pastora Silvia, a Bíblia diz que a fé chama a existência as coisas que não existem. Deus criou o mundo, né, chamando a existência o que ele queria que existisse. A irmã que fala que o marido é endemoniado, ele vai ser. A irmã que fala que o filho é perturbado, o filho vai ser perturbado. Por quê? Porque ela está chamando a existência o mal. Exatamente. A Bíblia nos ensina o olhar, né? Eu tenho até mesmo esse texto que a esposa crédula, né, santifica o marido e também os filhos e vice-versa. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar ali a visão que nós precisamos ter das coisas e das pessoas, né? Porque a forma que você enxergar e começar a declarar, a confessar acerca deles, é que irá torná-los dali para frente. Então, é fato, pode ser que seu filho esteja enveredado no caminho das drogas, esteja no mau caminho, esteja seu esposo na bebedice, mas e aí? Você vai continuar enxergando a eles desta forma? Vendo-os como pessoas desta maneira? Como que não tivesse jeito mais para eles? Ou você vai enxergá-los já libertos? Assim como Deus nos vê, você tem que enxergar as pessoas como Deus nos enxerga. Deus nos vê como Ele quer que sejamos, né? Então você tem que enxergar os seus familiares como você deseja que eles estejam.
né, livres daquele mau caminho, libertos do vício. Você já tem que vê-los dessa maneira e projetar isso na sua mente, no seu coração, porque isso é fé. Perceba que fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu estou expondo para você viver a fé. Porque se você passar a viver pelo visível, pelo que você enxerga, isso não é fé. E aí você começa a atribuir de que ele está daquela forma, está daquela maneira, porque o inimigo, o diabo, está usando para que ele viva tudo aquilo, para que ele esteja daquela maneira. Aí pronto. Você destituiu o primeiro ensinamento que Deus nos trouxe hoje aqui neste programa, dizendo que Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Pronto. Está vendo como uma coisa puxa a outra? Você já tem que começar a enxergar que Deus é por você, Deus é pelo seu familiar, então nada que esteja persuadindo ele, nada que esteja levando para as trevas será mais forte do que a luz de Deus que está na sua vida e na sua família. E você tem que declarar: a minha família é abençoada. Você tem que declarar: a minha casa é abençoada, meu marido é abençoado, né? E enxergá-lo dessa maneira, usar a sua fé, a fé que traz à existência as coisas que não existem, e confiar, meu amado, confiar, minha amada irmã, confiar que Deus está cuidando, que Deus está ajustando tudo. Nada melhor do que um dia após o outro. Hoje ele está assim, declare: amanhã ele não estará mais, em nome de Jesus. Use o nome de Jesus, use o poder de Deus, né? Use a força de Deus no seu coração, que te impulsiona a continuar vivendo de cabeça erguida, com bom ânimo, mesmo em meio a essas tribulações, a essa situação que não é eterna na sua vida. Né? Eu declaro em nome de Jesus que isso já cessou na sua vida, se é que você está enfrentando um problema parecido com esse. Mas o que não pode, que nós estamos aqui argumentando para você, biblicamente falando, é que você precisa crer em quem você é, naquilo que Jesus realizou por você na cruz, se posicionar, crer e trazer à existência pela sua confissão, declarar a sua vida abençoada, declarar a sua família abençoada, chamar à existência a bênção de Deus e não o contrário disso, né, bispo? Exatamente. Olha, eu quero agradecer muitas pessoas participando, né? Infelizmente eu não pude ler aqui as pessoas que falaram: não, bispo, eu não acredito, porque ficou muito bacana, né, pastor? Assim, muito legal a participação do pessoal aqui. Né? Por quê? Porque eles elucidaram algumas dúvidas, né? Tiraram dúvidas. E nós estamos aqui exatamente para isso. Quando nós abrimos o programa, eu já falo: olha, se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta no WhatsApp 11 96504 9910. Então, obrigado a todas as pessoas que mandaram aí suas perguntas, você que trouxe aí as suas dúvidas, você que abrilhantou o nosso programa nesta oportunidade, né, pastora Silvia? Trazendo e iremos responder fora do ar também, isso, né? Podemos responder também fora do ar. E agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta, pastor Silvia, porque a pessoa às vezes fala assim: bispo, beleza, e aí? Então o diabo não toca, né? Eu não preciso pagar para receber as bênçãos de Deus, não preciso fazer campanha, né? Então tudo isso aí que é falado é a historinha do homem, o homem vai e coloca essas coisas para nos amedrontar, para não mostrar o evangelho para a gente. O que eu faço agora? Né? A pergunta do telespectador é essa, pastor. O que eu faço agora? Então essa pergunta você vai responder agora aqui, ó, no WhatsApp ou lá no canal do YouTube. Você, o que eu faço agora? Eu pergunto para você: você quer receber a graça de Deus? Você quer ser, a partir de hoje, bispo, a partir de hoje, eu quero pertencer à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, eu quero congregar no lugar que pregue o evangelho, que fale das verdades, que realmente traga a verdade para nós, que não leve a gente a essa vida, né? Essa vida que não termina nunca. Porque olha que interessante, eu não sei se você percebeu, as pessoas são convocadas para ir na igreja. Vem aqui para você se libertar, grande dia da libertação. Aí você vai ali, né? E o pastor fala que o diabo está na sua vida, que o inimigo está na sua vida, oração, expulsação, tudo mais. Na outra semana, o que acontece? O inimigo está na sua vida, oração, expulsação e tudo mais. Ou seja, você não terá
Você não terá na lei pregações que vão te libertar, porque sempre o pastor vai dizer que você está dando brecha para o inimigo, que se você pecar o diabo vai entrar na sua vida com outros 7, né? Que vai sempre estar atuando na sua vida. Ou seja, aquilo que Jesus fez depois da cruz, quase ninguém está pregando por aí, quase ninguém, porque nós estamos pregando, mas ninguém está dizendo para você, meu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus, o inimigo não toca na sua vida. Bispo, se eu pecar, não peques mais, mas o Espírito Santo não vai te deixar. Se você pecar, o Espírito Santo vai te constranger. Ele vai estar dentro de você, tocando o seu coração, falando, filho, não faça mais isso, não vá por este caminho. Você vai sentir aquela angústia dentro de você e o Espírito Santo vai trazer você de volta para a casa do Pai. Ele vai resgatar a ovelha para que você esteja sempre com Deus. Então a pergunta que eu te faço agora, eu quero saber o seu nome e eu pergunto para você, você quer receber a graça? Então, fale o seu nome aqui, mande o seu nome aqui no WhatsApp e diga, eu quero receber a graça de Jesus, quero viver pela graça. Você lá no YouTube, a mesma coisa. Você que já é da graça, fala o seu nome e diga, eu já sou da graça. Eu sou fulano de tal, eu já sou da graça. E você que quer receber a graça, diga, eu sou fulano de tal, quero receber a graça. A partir de hoje eu quero viver pela graça. Bispo, chega de campanha, chega de sacrifício, chega de inimigo na vida da gente, chega de ficar com a acusação do pecado, e é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Nunca me acho merecedor de nada, de receber bênção de Deus, porque eu estou debaixo do pecado, o pecado é o inimigo, e quando não é inimigo é o pecado de novo, e quando não é o pecado é inimigo, e você fica nessa vida louca, vida maluca, e nunca a sua vida sai do lugar. Fica aquela vida estagnada, cheia de problemas. Você quer receber a graça do Senhor, você quer se tornar propriedade exclusiva de Deus a partir de hoje. Você quer receber as bênçãos de Deus gratuitamente, apenas usando a fé, apenas crendo, apenas confiando no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus? Então, mande a sua mensagem e participe aqui. Inclusive, eu estou chateado, viu, pastor Silvio, que eu estava olhando no YouTube agora, nós estamos lá com 200 likes, tinha 100 e poucas pessoas assistindo, acho que quase 170, 180, e 200 likes só. Eu quero chegar esse programa a 400, pastor. Tem que chegar a 400 hoje, não é possível. Então você vai entrar no canal do YouTube, dá a sua participação, já deixa o seu like lá para nós, se você concorda com essa pregação, né? Se você concorda, bispo, até a explicação que o senhor deu aí para os participantes, eu achei maravilhosa, eu compreendi, eu entendi, puxa, que legal, eu quero seguir a graça de Deus na minha vida. Então, mande esta mensagem e nós voltamos já já. Mas manda rapidinho, hein, que daqui a pouquinho tem oração aqui no programa, falando de vida no altar da graça. Voltamos já já. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. A vida é como uma construção. Algumas casas resistem, outras são levadas pela tormenta. Na parábola de Jesus, quem constrói na rocha permanece de pé. Mas quem constrói na areia, tudo se... Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu.
o túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus Cristo ressuscitou e consumou a nossa vitória. A vitória sobre a morte foi proclamada. Nesta Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Vamos celebrar o poder da ressurreição. Culto da ressurreição. Traga sua família, seus amigos e venha viver a maior prova do amor de Deus por nós. Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. É isso aí, com você de volta, programa Falando de Vida, aqui mesmo no Altar da Graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aumentou, hein, pastora Silvia? Tá vendo aqui no YouTube, aumentou bastante, mas não chegamos a 400 ainda. Será que não vamos chegar? Será que nós não temos? Será que nós não temos homens de Deus, pastor Silvia, abençoados de Deus, para entrar lá no canal do YouTube e dar o like para nós? Ih, acho que hoje vai falhar, hein? Acho que hoje vai falhar, não vai não? Não, de jeito nenhum. Não vai, tem essa pastor fé, Silvia? de jeito nenhum. É, muito bom, né? Olha, muito obrigado, você que sempre entra no canal do YouTube, você abrilhanta o nosso programa, né? A participação, e esse é o único programa, né, pastora Silvia, que a pessoa, ela pode participar, ela pode concordar, ela pode discordar conosco, né? Ela pode aceitar o que nós falamos, pode não aceitar, porque é assim mesmo, né? Eu me lembro quando minha mãe falou para mim, eu era católico, eu adorava mais, eu tinha lá meus santos lá e acendia minhas velas lá, e minha mãe veio falar, nós estamos na igreja e não tem mais imagem, nós vamos tirar todas as imagens de casa, né? Não vai mais ter imagem. Nossa, mas eu fiquei muito bravo, eu fiquei revoltado com minha mãe, mãe, só não vai tirar as imagens, não, vou tirar porque eu sou evangélica, não sei o quê, e eu falei, não, mas eu vou continuar na igreja. Tá bom, você fica, mas lê Isaías 44, né? Que ele fala lá que pegou um pedaço de madeira, cozinhou sua carne, fez a sua sopa, e no outro pedaço de madeira ele pegou e fez um Deus para ele adorar, né? Então ele pegou metade da madeira, queimou, tá? Aí está escrito assim a frase: ajoelharia-me eu diante de um pedaço de pau? Ou seja, eu li isso, pastora Silva, mesmo assim eu continuei na igreja católica, eu não aceitava, falando, não é possível, né? Tá na Bíblia, eu li na minha Bíblia, na Bíblia católica, ajoelharia-me eu diante de um pedaço de pau. Aí toda vez que eu estava lá na missa, eu via aquele pedaço de pau lá e falava, meu Deus, isso é um pedaço de pau, as pessoas estão fazendo o sinal da cruz para um pedaço de pau, as pessoas estão rezando para um pedaço de pau, não posso fazer isso, né? Mas não é assim de uma hora para outra. Então tem pessoas que elas ouvem a verdade já entrou no coração, mas elas ficam ali remoendo, não é possível que o bispo Hermes esteja certo, né, pastor? Quem convence é o Espírito Santo, né? Exatamente. O Espírito Santo que convence, que ensina todas as coisas, não somos nós, não é homem algum que ensina, que fala alguma coisa e a pessoa passa a acreditar. É isso aí, exatamente, né? O Espírito Santo nos convence e nos leva a vivermos esta palavra. Então, vamos chegar a 400, pastora Silvia? Vamos superar, sua palavra 400. Determina, hein? Vamos 400 likes. Exceder 400. Quem puder, entra aí no canal do YouTube, canal Amor e Graça, para você dar o seu joinha para nós, tá? Olha, tá aparecendo aí, ó, Facebook, Amor e Graça, YouTube, Amor e Graça, Instagram, Amor e Graça CCAG. Instagram tem Amor e Graça, mas tem CCAG também. Só o Instagram, o resto é tudo Amor e Graça. Entra lá, canal do YouTube, Amor e Graça, o canal que tem mais de 2.000 publicações, mais de 2.000 postagens, mais de 2.000 programas. Se você assistir um por dia, você vai demorar 5 anos para assistir todos os nossos programas. Tem muito programa lá, entra no canal do YouTube. Pastora Silvia, eu queria convidar, né, os abençoados para estar conosco nesta quarta-feira, inclusive às 7 horas da noite. Quem estiver no Brás vai ter uma grande surpresa, né, pastor Silvia? Uma mensagem assim maravilhosa do poder de Deus, do Evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de congregar às quartas-feiras, né? Isso. As pessoas, às vezes, elas têm aquele problema da quarta-feira, é o trânsito, é o trem lotado, é o metrô, né? Mas a importância da pessoa buscar
o congregar na quarta-feira é muito importante, porque é o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus, né, pastor Silvio? É verdade, é necessário, né? O reino de Deus é tomado por esforço, é necessário nos esforçar e priorizarmos o reino de Deus, ouvir a igreja, estar na reunião. Quarta-feira é um dia todo especial na comunidade cristã Amor e Graça. Em Mogi das Cruzes, nossa unidade Mogi das Cruzes, não temos as quartas-feiras e sim as quintas-feiras, né? Então, quinta-feira, 7 horas da noite, é vez de Mogi das Cruzes, mas é importante demais você se dedicar em querer aprender mais de Deus. Aqui nossa programação pela TV, você está nos acompanhando já há um tempo, sei que você está aprendendo, mas o estar na igreja é fundamental. E mesmo você que esteja distante, em outro estado, você que nos acompanha de muito longe, né? Porque pelo YouTube, pela internet, você pode nos acompanhar em muitos outros lugares em que a TV, né, não chegue aí, mas há outros estados também que a TV está chegando. Enfim, você não tem como estar em São Paulo na nossa reunião de quarta-feira, mas você tem como assistir esta reunião que nós passamos pelo YouTube, né, ao vivo. Você pode acompanhar a este culto nas quartas-feiras às 19 horas, né? A partir das 19h30, melhor dizendo, onde começamos o programa de televisão, você vai ter todo o conteúdo da reunião, do culto, né? Embora comecemos lá às 19h10, por volta das 19h10, mas você vai ter boa parte do nosso louvor, depois da pregação, da oração, enfim, você vai cultuar a Deus juntamente conosco, vai aprender muito mais nesse estudo bíblico, então não deixe de estar em sintonia conosco, mesmo você que esteja longe, mas você que está perto, você que está em São Paulo, aproveite essa oportunidade e venha congregar. Eu convido você a estar pela manhã, se você puder estar pela manhã. Estamos com você às 9 horas da manhã, aqui em nossa sede no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, e também em São Miguel Paulista, onde nós temos a nossa igreja ali na Avenida Marechal Tito, número 218. Né? Então você pode estar pela manhã nesses dois endereços. E à noite, a partir das 19 horas, nós estamos com você na Lapa. Você está vendo aí os nossos endereços passando na sua telinha. E nós estamos na Lapa. Você da Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo pode estar conosco. Ali na Rua Clemente Álvares 352. Fica bem acessível. Quem vem de trem, né? Também tem várias linhas de ônibus, enfim, para você estar conosco. Na cidade de Guarulhos também estamos com você, né, na Avenida Monteiro Lobato, 899, você pode estar participando desta reunião, desse estudo bíblico especial às quartas-feiras, às 19 horas, e acompanhe a nós aqui pelo YouTube, né? Em tempo real você pode estar sintonizado conosco, como temos a nossa programação, a partir das 19h30, vamos estar transmitindo também pelo YouTube e também pela Rede Mais Família, aqui na sua telinha, na sua TV, não é, Bispo? Exatamente. Nós vamos agora ao momento da oração, pastora Silvia. Olha, muitas pessoas entraram já no canal do YouTube, umas dizendo, olha, a partir de hoje eu quero ser da graça, eu já recebi a graça na minha vida, outros dizendo que já são da graça, que já estão aí vivendo o pacto da graça de Deus na sua vida, pessoas que querem se livrar, se libertar definitivamente de diabo, corrente, campanha, sacrifício, para ser abençoado, né? Você quer se livrar dessas coisas? Eu não preciso acreditar que o diabo vai tocar na minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essas pessoas já estão vivendo pela graça. Bispo, eu não posso acreditar que eu tenho que pagar para receber uma bênção de Deus. Eu não consigo enxergar um Deus mercenário, um Deus que só dá bênção para aqueles que pagam, né? Então você faz bem, né? Então muitas pessoas mandaram suas participações no WhatsApp, muitas participaram no YouTube. Eu dou preferência que você participe no YouTube, porque participando no YouTube as pessoas já veem a sua participação e você já dá aquele like lá para nós. Então se você ainda não entrou lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, entra lá, deixa a sua participação. Eu quero viver pela graça, eu quero que a graça de Deus se cumpra na minha vida, e aproveite e dá o seu like lá para nós. Pastora Silvia vai fazer a oração e depois nós vamos terminar aqui o nosso programa de hoje. Está chegando o final, hein, pastora Silvia? 15 minutos para encerrar o nosso programa. Vamos à oração? Vamos à oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor.
te louvamos, porque sabemos que neste momento muitos dos teus filhos amados, eleitos do Senhor, oram conosco. E foi o Senhor mesmo quem os colocou para acompanhar a esta programação e receber as tuas verdades, a tua palavra, que é libertadora, que é transformadora. E por isso, meu Deus, muitos deles, e eu dou glórias a ti por isso, se colocaram hoje dizendo: eu quero viver pela graça. Eu quero viver como propriedade exclusiva do Senhor, como filho, como herdeiro de Deus. Eu quero viver a palavra da graça do Senhor Jesus. E isso é transformador, Pai. Quando alguém se coloca querendo realmente fazer a tua vontade, viver o teu evangelho, viver a tua graça, isso é libertador e transformador. O Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Esta é a libertação que este irmão, que esta irmã está precisando, a mesma que o Senhor nos deu um dia. Eu declaro este irmão, esta irmã tomando posse desta libertação, dessa transformação de vida, que a partir de hoje, Senhor, como luz desse mundo, como sal dessa terra, como propriedade exclusiva do Senhor, todos esses, meu Deus, que oram conosco, passem a viver o melhor desta terra, porque deram ouvidos à tua voz, estão escutando a tua verdade, estão atendendo ao seu chamamento. E eu louvo ao Senhor. Nós aqui, Senhor, ligamos em oração a este irmão, a esta irmã, a vida transformada, a vida abençoada, para a honra e glória do teu santo nome. E você, meu amado, minha amada de Deus, que recebe essa palavra, diga: eu recebo esta palavra. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. É isso aí, amado de Deus. E assim nós vamos chegando ao final da nossa programação. Aí muitas pessoas também perguntam: e aí, bispo, então quer dizer que eu não faço sacrifícios, eu não preciso pagar para receber bênção de Deus, então para que eu vou dar oferta na igreja? Né? Por que eu vou semear então para o evangelho ser pregado? Né? Por que você vai semear a sua oferta? Sabe por quê? Porque Deus diz assim, ó: eu amo aquele que dá com alegria. Você sabia que está escrito na Bíblia, ó, o apóstolo Paulo citou lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, que você não pode dar sua oferta nem com tristeza e nem por necessidade. Presta atenção, está escrito na Bíblia, pega aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, 6, 7, 8, pode ler aí, ó. Está escrito na Bíblia, ó, você não pode dar sua oferta nem com tristeza e nem por necessidade. Quantas pessoas pegam o envelope, né? Ali no momento da empolgação, o pastor fala: ó, pega, né? Não deixa de pegar não o seu envelope. Aí você pega o envelope para dar uma oferta lá de R$500, R$1.000, na empolgação você foi e levantou. Depois você fica triste que você não tem esse dinheiro para dar. E você começa a vender coisa na praia, vai vender sorvete, vai vender Coca-Cola, vai vender refrigerante, para você ver se você consegue aquele dinheiro para semear. Aí não consegue, aí você fica triste, semeia a sua oferta triste. Ou por necessidade, porque o pastor falou assim para você, ó, se você der 1.000, você vai ter 10.000. Você não quer 10.000? Dá 1.000 que Deus vai te dar 10.000. Então você, nessa necessidade, falou assim: puxa, eu vou dar 1.000, porque depois Deus vai me dar 10.000. E aí os 10.000 não chega. E aí você começa a achar que Deus é caloteiro, que Deus mentiu para você. E até briga com Deus: Senhor, eu dei 1.000, por que o Senhor não me honrou? Por que o Senhor não me deu os 10.000? Porque Deus não prometeu isso, falou que se você der 1.000, Ele vai dar 10.000. Não, Ele diz que todo aquele que semeia por amor a Ele e por amor ao Evangelho, Ele devolve 100 vezes mais. Então todo aquele que semeia por amor a Deus e por amor ao Evangelho, Ele devolve 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Aí sim, aí você vai ter a grande colheita na sua vida, né? Então tem que semear por amor a Deus e por amor ao Evangelho, né? Agora, a pessoa que dá por necessidade, por tristeza, ela não vai ter retorno, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você sabia que está escrito na Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são amados por Ele? Quando você é amado por Deus, você ama o Senhor e tem a recíproca do amor de Deus na sua vida, tudo vai colaborar para o seu bem. Então você quer ser muito abençoado na face dessa terra? Não compre bênçãos de Deus e nem dê as suas ofertas por necessidade.
mas dê a sua oferta por amor, com alegria, e Deus vai te trazer muitas vezes mais. O segredo da prosperidade é esse: amor, amor ao Evangelho, amor à palavra, amor às verdades que são pregadas, né? Você semear a sua oferta de coração, sentir ali o desejo de ministrar em favor de uma obra. Eu tenho desejo, bispo, que essa obra seja pregada, que esse evangelho seja divulgado, né? O próprio dízimo. Um dia o irmão perguntou: bispo, nós somos obrigados a dar dízimo? Eu falei: meu irmão, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar oferta, você não é obrigado a ser cristão, você não é obrigado a ir na igreja, você não é obrigado a nada. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa. Nós temos que fazer as coisas para Deus por amor, porque se não fizer por amor, nem vida eterna nós vamos ter. Não adianta eu dar meu dízimo, eu ir na igreja, eu dar minhas ofertas, eu congregar, eu fazer minhas orações porque eu sou obrigado. Quando chegar no julgamento, eu não vou ter a vida eterna. É o que eu falar: Senhor, fiz tudo isso que eu estava sendo obrigado a fazer. Então Deus falou: então você não tem vida eterna, né? Eu não quero obrigação, eu quero amor, eu quero pessoas que me amem. Pessoas que dêem suas ofertas, seus dízimos por amor, que vão na igreja por amor, que assistam o nosso programa por amor, que façam as coisas para Deus por amor e de todo o coração. Aí a sua bênção, ela vai ser grande, né? Então, a generosidade, o que está escrito na Bíblia? A alma generosa prosperará. Então, a alma generosa é que prospera. Quando não tem generosidade, não tem prosperidade. O generoso, esse prospera. Quem é o generoso? Aquele que ama, aquele que quer ver a obra crescer, aquele que quer ajudar o evangelho, aquele que se levanta, cumpre a sua parte, cumpre a sua missão que está proposta por Deus. Então você quer realmente participar de prosperidade grandiosa na sua vida? Dê as suas ofertas, faça tudo para Deus. Toda oferta que você fizer, faça por amor ao evangelho. Eu estou fazendo isso porque eu amo o evangelho. Eu estou fazendo isso porque a graça precisa. Eu estou fazendo isso porque a palavra de Deus precisa ser pregada. As pessoas precisam receber o evangelho. Aí você vai ver a grande diferença que Deus vai fazer na sua vida. Então, estão aparecendo aí na telinha, na sua telinha está aparecendo agora esse grande número, esse número grandão, que é a nossa chave Pix, para você fazer a sua transferência via Pix. Se você tem conta digital, né? Se você tem o banco está no seu celular, se você tem o aplicativo do banco, aí você coloca esse número. Eu prefiro colocar o número. Tem pessoas que abrem o aplicativo, apontam para o QR Code e fazem também o seu depósito. Eu prefiro digitar esses números, eu sou mais da antiga mesmo, gosto de digitar os números do CNPJ, aí aparece lá, né, o nome da comunidade cristã, e aí você vai fazer o seu depósito, né, e a sua oferta de todo o coração por amor. Bispo, qual o valor? Tudo que você semear por amor ao evangelho, já no presente terá 100 vezes mais, e no porvir da vida eterna, porque foi feito com amor, não foi feito com necessidade nem com tristeza. Aí você pode optar também fazer os seus depósitos nas contas bancárias. Bispo, eu prefiro passar no caixa eletrônico, eu trabalho do lado do Bradesco, eu trabalho do lado da Caixa Econômica, né? Então eu vou lá, já faço o meu depósito. Hoje em dia tá tão fácil, né? Você vai na maquininha, não precisa nem de envelope, você põe o dinheiro ali, a maquininha já conta, já dá o seu comprovante, né, de depósito, e você pode fazer então também nas agências do Bradesco e da Caixa Econômica. Aí é só você anotar esses números que estão aparecendo aí e fazer a sua doação. É por amor? Então você vai ser grandemente recompensado. Bispo, e o valor que eu tenho que semear? Semeie o quanto você puder, o que você tiver condições, aquilo que você puder ajudar. O importante é que você se associe com a gente, que você esteja conosco. Se esse programa tem ajudado você, ajude a gente a permanecer aqui. Talvez hoje eu trouxe a maior libertação da sua vida, que você vai sair desse programa aqui hoje sem medo do diabo. Você nunca mais vai ter medo do diabo na sua vida. Você nunca mais vai comprar as bênçãos de Deus na sua vida, né? Então você vai ser ricamente abençoado, porque o poder do Senhor Jesus vai estar sobre a sua vida, tá bom? Posso contar com você? Então faça essa doação. Pastora Silvia, estamos indo embora. Amanhã tem a transmissão do culto ao vivo do Brás, aqui da Celso Garcia, número 243. Que bom, né? Mais uma vez pregando a verdade, a palavra de Deus para os abençoados do Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus por essa programação, graças a Deus pela sua essa companhia, né, que sempre é muito importante para nós, e é a você, para você que nós trazemos essa palavra, dedicamos esse programa a você,
e queremos que você continue aprendendo mais da graça do Senhor Jesus. Então, amanhã esteja sintonizado conosco a partir das 19h30 por esse canal Mais Família, ou então no nosso canal do YouTube, Amor e Graça, e vamos juntos aprendermos mais da graça do Senhor Jesus, vamos aprender a agradar a Deus, vamos frutificar para o Senhor. Espero por você, então, nesta quarta-feira, em um de nossos endereços da comunidade cristã Amor e Graça. Declaro esta noite a melhor da sua vida, tudo dando certo para você, seu coração tranquilo e em paz, em nome de Jesus. É isso aí, último pedido para você, vou fazer o último pedido, 1 minutinho só para eu fazer um último pedido para você. Não entrou ainda no canal do YouTube? Entra lá, segue a gente. Olha, na última semana nós tivemos 100 pessoas novas, né, acessando lá o canal do YouTube. Nas últimas 5, 6 semanas, aumentamos em 2.000 seguidores do canal do YouTube, né? Ou seja, nosso canal tem mais de 22.000 seguidores, né? 22.000 pessoas recebendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Entra lá no canal do YouTube, dá o seu like. Se você não clicou ainda no sininho, segue a gente lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Entra lá, faz esse favor para nós. Canal Amor e Graça, abre o seu celular, clica no YouTube, clica Amor e Graça, vai ver a nossa live, dá o seu joinha pra gente e ali sempre você vai ser respeitado, sempre nós vamos honrar o Evangelho de Deus para o seu coração, tá bom? Gente, fiquem todos na paz, muito obrigado pela sua audiência, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amanhã, neste mesmo horário, estamos de volta com mais um programa Falando de Vida. Tchau para todos! Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9h e às 18h com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9h com a pastora Silvia Viana e às 18h. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10h e às 18h. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10h. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10h. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus Cristo ressuscitou e consumou a nossa vitória. A vitória sobre a morte foi proclamada. Nesta Sexta-feira Santa, às 9h, em todas as comunidades cristã Amor e Graça, vamos celebrar o poder da ressurreição. Culto da ressurreição. Traga sua família, seus amigos e venha viver a maior prova do amor de Deus por nós. Sexta-feira Santa, às 9h, em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Chegou o livro dos sentimentos. Com esse livro você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.